Você já se perguntou por que você acredita no que você acredita? Será que é errado a gente questionar aquilo que a gente crê, as nossas crenças? Nós vamos entender hoje como nós podemos fortalecer a nossa fé no Senhor, mesmo sem ter todas as respostas para todas as nossas questões, para tudo que a gente questiona. E agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. É a nossa escola onde a gente cresce no conhecimento da Palavra de Deus. Que bom ter a sua companhia. Eu quero mandar um abraço para você que está ligado com a gente ou à noite ou durante o dia, ou você que assiste a gente aí de madrugada, 4 horas da manhã, muita gente indo para o trabalho. Isso mesmo, são os nossos 3 horários do programa Escola Bíblica. A gente está um pouquinho mais cedo por causa da propaganda eleitoral, né, obrigatória. Então, a gente está aí meia horinha mais cedo, né? Mas você assiste a gente meio-dia, você assiste a gente 4 da manhã, não importa. Você pode acessar o YouTube também. Faz tempo que eu não coloco aqui, ó. Vamos colocar o nosso canalzinho do YouTube aqui, ó. youtube.com/Escola Bíblica. Você pode assistir todos os episódios em qualquer momento. Você pode seguir a gente também no Instagram. Vamos colocar o nosso Instagram? Faz tempo que eu não coloco também. @Escola Bíblica NT. Tem lá postagens semanais de textos que estão no guia, de falas nossas que você pode compartilhar e motivar aí as pessoas que você deseja que conheçam mais da Palavra de Deus. Como a gente está numa escola, você já é aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Então seja um aluno da Escola Bíblica e receba o nosso guia de estudos gratuitamente. É isso mesmo, é gratuito, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Olha que material excepcional aí, texto, diagramação. Estamos na 6ª lição, mas você pode pedir o seu estudo e assistir todos os programas anteriores aí no ntplay.com, no nosso canal no YouTube. Combinado? Então vamos lá, seja um aluno da Escola Bíblica. 3 formas para pedir o estudo. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, WhatsApp. Esse é o rápido que você manda a mensagem agora e já vai receber um link. É o 12982444449. Preenche o cadastro e recebe seu guia. Segunda forma, acessando o nosso site, aqui ó, novotempo.com/Escola Bíblica. E ligando para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. Ontem eu não mandei alguns abraços, mas eu vou mandar hoje, rapidamente aqui, porque essa interação aqui é legal, né? Boa noite, pastor, eu sou o Kleber, de Santo Inês do Maranhão, gosto muito do programa Escola Bíblica, um abraço, Kleber, um abraço, pessoal do Maranhão. Olá, pastor, meu nome é Rildo Bianchese, estou assistindo na cidade de Guarantá do Norte, no Mato Grosso. Um abraço, Rildo, gosto muito do programa. Manda um abraço para o pessoal da Igreja Adventista de Árvore Grande, em Sorocaba. Um abraço para você da comunidade adventista de toda a cidade de Sorocaba e das outras comunidades religiosas que acompanham a gente. Pastor, manda um abraço para o meu neto Guilherme, que assiste, sabe aonde, meu diretor? Meu diretor Nelson. Em La Argentina, Bariloche. Saludos a Guilherme. Estamos ligados aqui também na cidade de Sorocaba. Mais um recadinho, meu nome é Gilmar Alves. Manda um abraço para minha mãe, a dona Floriza. Que legal. Não importa onde você esteja, o importante é que a gente está juntos, buscando o conhecimento da palavra. Você acredita? Não. Mas está abrindo seu coração para isso?
Isso é que importa. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Vamos orar para a gente concluir o tema 6 do nosso guia de estudos, a oração e a fé. E hoje a gente vai aprofundar o tema da incredulidade. Será que a gente pode questionar em determinados momentos aquilo que a gente crê? Como não deixar que a incredulidade cresça dentro da gente? A gente vai concluir hoje. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra, para crescer. Todos nós, na vida, a gente passa por decepções, a gente às vezes fica incrédulo de tudo, mas o Senhor promete estar do nosso lado. E obrigado porque o Senhor está conosco. Eu louvo o Teu nome por isso. Nos dê entendimento agora. Abençoe cada um dos nossos telespectadores, as necessidades que eles têm. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos concluir a história que está em Números capítulo 13 e 14. Eu falei um pouquinho sobre essa história ontem. Deus levou seu povo, guiou seu povo para que eles entrassem na terra. Só que quando eles chegaram, eles foram espiar a terra e parte daqueles 12, quando voltaram, questionaram e disseram, não, nós não acreditamos que podemos possuir essa terra. E ontem eu concluí com isso. Em determinado momento, nós podemos desenvolver essa incredulidade. Mas 2 homens, Josué e Calebe, disseram, nós podemos ocupar a terra. Vamos lá, vamos concluir essa história. Verso 31, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E olha o que Deus havia dito. Deus havia dito, eu estarei com vocês. Mas eles focaram nos desafios que eles tinham e não no Deus que havia prometido estar junto com eles. Antes de ler esse pensamento, eu não coloquei aqui, mas eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Josué. Josué é este momento, 40 anos depois. Josué capítulo 13, é o mesmo capítulo, e agora a gente tem capítulo 14, os mesmos capítulos aqui. Capítulo 14, chegaram os filhos de Judá, estou lendo a partir do verso 6, a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, ele disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz, Barneia, a respeito de mim e de ti. Naquele período, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E agora, lá no verso 10, ele vai dizer, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. 45 anos havia passado. E ele está dizendo, eu estou forte. E eu relatei há 45 anos como eu sentia no coração. Me dê agora a minha parte, não importa qual seja, porque o Senhor prometeu estar comigo. 45 anos se passaram. Todos os de 20 anos para cima que rejeitaram, que inflamaram o povo, que desejaram apedrejar os servos Josué e Calebe, que disseram que eles deveriam ocupar a terra, todos morreram no deserto. Porque a incredulidade nos leva à perdição. A incredulidade nos afasta de Deus. E a incredulidade nos leva agora por um caminho onde não há vida. Foi o que aconteceu com aquele povo. Eles não ocuparam a terra. Mas aqueles que disseram, nós podemos ir,
Esses, como Caleb que está dizendo aqui para Josué, nós dois estávamos lá. E eu relatei como eu sentia no coração. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas tudo depende de como está o coração. E aqui é a mente, se ela está ligada ao Senhor. E eu posso estar vivendo um momento de questionamentos. Por isso que eu coloco diante de Deus. E o Senhor vai trabalhar na minha mente dizendo, eu estou contigo. E o Senhor cumpriu sua promessa. A gente vai ver na sequência. Tem um pensamento do professor Rodrigo Silva, que está no livro Ceticismo da Fé, que eu acho bem interessante. Questionamentos não podem ser um fim em si mesmos. A gente pode ter questionamentos, mas por que eu estou fazendo? Tem que ter uma razão. Questionar é preciso, mas formular bem as perguntas é uma arte. Então, eu posso ter os meus questionamentos, mas aonde eu vou buscar e por que eu quero buscar? Qual é a razão? E a pergunta inicial, eu posso questionar aquilo que eu creio? Ok, eu posso. Qual é o meu objetivo? E aonde eu vou buscar a resposta? Qual o propósito? Estou falando para você que talvez questione aquilo que você acredita e busque a resposta na palavra. A resposta tem que vir da palavra. Lembra? Lembra que a verdadeira fé, ela está baseada na palavra, naquilo que Deus diz, não naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, e nem naquilo que o líder religioso diz. Não, porque o líder religioso comete erros, equívocos, e a minha fé tem que estar baseada na palavra. É lógico que o líder religioso tem responsabilidade em apresentar o que a palavra diz. Não estou eximindo a responsabilidade de um líder religioso, de um pregador. Não. Mas a minha fé está acima de qualquer instituição, de qualquer pessoa, porque a minha fé está baseada na palavra. E a minha instituição, a minha crença tem que estar baseada na palavra. Por isso, por que eu questiono? E eu tenho que vir para cá, para a palavra. Eu quero continuar com você. A dúvida havia se transformado em incredulidade daquele povo. E a incredulidade em rebelião contra Deus. A dúvida havia se transformado... Primeiro começou o questionamento. Fiquei incrédulo. E agora eu me rebelo. E esse é o caminho. Começo com uma dúvida, me torno incrédulo e eu agora me rebelo contra Deus. E talvez eu estou falando para você que viveu determinado momento, uma injustiça, uma situação que te levou a isso. Por isso, querido, o que Deus diz sobre isso? O que Deus diz? Baseie-se naquilo que Deus diz. E o seu líder, a sua instituição, tem que estar de acordo com o que a palavra diz. Olha o que diz na sequência. Uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. Nós passamos por esses momentos de questionamentos e está tudo bem. Só que qual é o grande objetivo que eu tenho? Porque a minha fé vai ser provada. E nessa hora, eu clamo ao Senhor. Eu tenho que ir para o intervalo, é bem rapidinho. E a gente volta aprofundando um pouquinho. Qual é a relação que isso tem com a oração? A gente já volta. Eu espero que você que está acompanhando o programa Escola Bíblica esteja entendendo o nosso propósito aqui. Quando a gente entende o tema da oração, a importância de que essa oração esteja baseada na fé que vem da palavra de Deus. Porque quando eu estou em sintonia, como eu mencionei na terça-feira, quando eu estou em sintonia com aquilo que a palavra diz, eu vou estar em sintonia com a vontade de Deus. E aí a minha oração vai tirar o foco daquilo que eu desejo
Eu até tenho os meus desejos e está tudo bem. Só que eu tiro o foco dos desejos. E o meu foco é em quem eu posso confiar, no Senhor. Por isso que os questionamentos, eles podem existir. Mas qual é o objetivo deles? E eu levo ao Senhor estes questionamentos e Ele me leva à sua palavra. Vamos concluir. A fé chega primeiro ao ouvido que escuta e não à mente que tem suas cogitações. Por isso, primeiro esteja disposto a crer, mesmo com os seus questionamentos. Ok, eu quero ouvir você. O que você tem para me dizer? O duro é quando nós nos fechamos àquilo que Deus tem para nos falar através da sua palavra. E nós nos concentramos em nós mesmos. E não há uma disposição. Dá para você entender? Eu não abro a minha mente, o meu coração. Sequência, alguns textos para a gente concluir. Está aqui o texto de Josué, capítulo 21. Depois daquele povo ocupar a terra, nenhuma promessa falhou, diz o autor bíblico, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Por quê? Porque quando Deus diz algo, Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Quando Deus disser para você, é dessa forma, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Deus não erra. Por isso que eu volto a enfatizar isso. O centro não sou eu nesse exercício de fé. O centro é naquele que põe essa fé, que coloca isso dentro de mim. Fica claro para você? Vamos lá. Sequência. Filipenses capítulo 4, verso 13. Quando eu me concentro no Senhor, que Ele que diz boas palavras, Ele cumpre as promessas, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, todo tipo de coisa que vai acontecer comigo, qualquer circunstância, naquele que me dá poder. Originalmente essas palavras têm essa ideia. E quando a gente vai para Filipenses capítulo 4, verso 13, esse é um verso muito conhecido, né? Mas a gente muitas vezes esquece a profundidade desse texto ao ler o contexto. Lembra, Paulo escreveu esse texto, ele está na prisão e os versos que antecedem, se você ler, por exemplo, a partir do verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, não importa as circunstâncias, não importa as consequências, o Senhor me dá forças para passar por todas as circunstâncias, por todas as consequências. Por quê? Porque a minha fé está baseada no Senhor e naquilo que Ele diz, na sua palavra. Paulo não está dizendo aqui que ele vai alcançar todas as coisas. Isso é importante para a gente dizer. Não é que eu vou alcançar todas as coisas, mas não importa as circunstâncias que eu passo, tudo eu consigo suportar naquele que me dá poder para isso. Por isso que quando eu vou orar, eu vou clamar, eu estou focando naquele que me dá o poder e não nas forças que eu tenho. Para concluir, Tiago capítulo 5, verso 15, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que vai fazer, são 3 coisas aqui, a oração da fé.
A oração que está baseada naquilo que Deus diz, naquilo que Deus faz, não nos meus pensamentos, não nos meus questionamentos. Essa oração vai salvar o enfermo, vai dar vida e vai perdoar pecados. Por quê? Eu tenho os meus questionamentos? Tenho. Mas mesmo diante dos meus questionamentos, eu foco naquele que é a fonte de todas as coisas. E eu tenho fé nele. Eu tenho os meus questionamentos. Eu tenho a falta de respostas ao longo da vida. Eu tenho. Você tem? Eu tenho também. Mas eu não desejo explicações para todas as coisas. Eu quero estar firme naquele que um dia me dará todas as explicações. Creia nisso. E eu desafio você a estudar o nosso guia de estudos, ler aqui um resumo, as perguntas eu vou fazer rapidamente para você, um resumo do que a gente apresentou aqui. De acordo com Jesus, qual ingrediente não pode faltar na oração? E tudo quando pedires em oração, crendo recebereis. Não pode faltar a crença, a fé que eu tenho no Senhor. Por que Jesus não conseguiu operar milagres em Nazaré? Por causa da incredulidade deles. De acordo com Josué 21:45, quantas promessas de Deus se cumprem? Todas as promessas, porque as palavras do Senhor são boas palavras. E alguns textos para completar, nós lemos esses textos, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mateus capítulo 9, 23 e 24, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse é o relato do pai que leva o menino que está possuído por um espírito maligno e o Senhor o liberta. Por quê? Porque ele acreditava que o Senhor poderia fazer. Que 3 coisas Deus fará mediante a oração da fé feita em favor de um enfermo? Vai salvar o enfermo, vai dar vida à pessoa e vai perdoar pecados. Por quê? Porque essa é a oração da fé. E eu quero convidar você a tomar sua decisão com o coração necessitado e sempre dependente de Deus. Você decide hoje suplicar que o Senhor aumente a sua fé em seu amor e cuidado por você e por sua família. Você deseja isso? Lembre-se, lembra que onde eu falei? A fé é um exercício. E essa frase dizendo assim, aumentar, quer dizer, Senhor, eu me entrego a Ti e eu quero exercitar a minha fé através do contato com a palavra. Através de conhecer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Através da oração. Eu tenho os meus questionamentos, eu tenho as minhas dúvidas, mas hoje eu quero trazer todos os meus questionamentos e as minhas dúvidas diante do Senhor. Está nascendo aí dentro do seu coração, como eu mencionei, uma pequena... Está brotando uma duvidazinha aí. Venha para cá, venha. Porque talvez você tenha dúvidas e a palavra vai dizer, realmente, a dúvida que você tem daquilo que você crê, na palavra é o contrário e você vai encontrar aqui a resposta. É aqui que você tem que ir. Mas peça iluminação ao Espírito. Porque o Espírito nos conduz à palavra. E o Espírito nos dá discernimento. O Espírito nos dá entendimento. Você deseja crescer na fé em Jesus Cristo? Crescer no conhecimento da sua palavra? Se eu estou falando para você que talvez está tendo sua fé abalada, se eu estou falando para você que está passando por um momento difícil,
É hora de cair diante do Senhor, de colocar diante do Senhor e dizer: eu não consigo entender, mas eu confio. Eu não tenho as respostas, mas eu confio. Você quer orar por isso? Pai do céu, nos ajude pelo poder do Espírito a exercitarmos a nossa fé. Que a gente converse com o Senhor todos os dias e que a gente ouça o Senhor através da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, ao coração de cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém.